Saudações! Nesse vídeo eu quero discutir uma questão importante, que é a profunda crise econômica e potencialmente política que vai se abater sobre o mundo. Com certeza o ano que vem e talvez já nesse ano mesmo. O problema é que a gente não percebe isso porque a mídia, eu falo a mídia corporativa, ainda existe gente demais que acredita no que vê, no que lê, no que ouve. Eu acho que é uma característica do ser humano quase inata, né? A fé foi importante para a evolução. Se você for para pensar. Pensa o seguinte, estamos lá na época das cavernas, né? O ser humano era nômade. Aí um pai ou uma mãe fala para uma criança, ó, não chega perto daquele rio que tem jacaré, ou crocodilo ou onça. Duas crianças, ou adolescentes, sei lá, nunca viram um crocodilo ou onça na beira do rio. Uma acredita, a outra não. A que não acredita vai na beira do rio e aparece um crocodilo ou onça ou jacaré e come ela. Então, a evolução humana certamente fez prevalecer a fé, certo? Porque ela foi importante. Ela é importante nas relações sociais, é importante até para a nossa sanidade mental. A gente ter fé que as coisas... David Hume falava isso, a gente tem o hábito, ele chamava de hábito, de que o que aconteceu ontem vai acontecer amanhã. Tipo, ninguém levanta se questionando se o sol vai nascer. A gente acredita nisso, isso é fé. Então as pessoas têm fé, naturalmente. É intrínseco ao ser humano ter fé. A mídia usa esse poder para enganar os outros, certo? Porque as pessoas veem o que está na Globo, veem o que está no WhatsApp, veem o que está no YouTube e simplesmente acreditam. Se vindo uma pessoa que elas confiam, aí que elas passam a ter fé mesmo. É por isso que esses pastores ladrões conseguem fazer tanta coisa, porque os fiéis deles simplesmente acreditam neles. E aí quando você vê a notícia que, por exemplo, o Ministério da Educação, né? Eu quero comentar sobre isso, rapidamente. Cortou-se as verbas das universidades todas, né? Simplesmente você confiscou o dinheiro que elas tinham em caixa, que já era muito pouco. O que vai fazer com esse dinheiro? Usar nas eleições? Entregar para mais pastores ladrões? Igual aqueles do MEC, que estavam recebendo propina em troca de ouro? Igual aqueles que usaram para construir igrejas nas cidades do interior do Nordeste? Foi por isso que o resultado das pesquisas eleitorais foi tão diferente, porque não conseguiu capturar o voto desses crentes que foram enganados por pastores ladrões, que receberam dinheiro de corrupção, roubo do governo federal para fazer igreja, enganar pessoas e roubar dinheiro. Receber dinheiro da Codevasf, mais um esquema. Gente, o homem é um ladrão que está cercado por todo tipo de ladrão, de pastor ladrão, de militar ladrão, de tudo quanto é tipo de bandido. E isso, infelizmente, está obtendo sucesso, porque se baseia no princípio do qual nós começamos esse vídeo, a fé das pessoas. A pessoa que vai lá e ouve o pastor ladrão falar, acredita no pastor, porque ele está falando em nome de Deus. Como você não vai ter fé em nome de Deus? O cara é um pastor. Eu creio, sinceramente, que esses caras, na verdade, são ateus. Porque se eles crescem realmente em Deus, eles saberiam o que espera eles. Eles são ateus, sabe? São maçons, são qualquer coisa, menos pastores. São ladrões ordinários. Mas a questão nem é essa. A questão é esse princípio da fé que o ser humano tem e que ajuda a explicar como a mídia, como a imprensa consegue enganar tantas pessoas, usando a fé das pessoas, no mais das vezes a boa fé. E aí a gente chega na economia política e na geopolítica. A quantidade de vídeo que eu vejo de pessoa totalmente nada a ver, aqueles boyzinhos de 18, 20 anos, que não tem a mínima noção do que está falando, deve ter lido algum portal em inglês, né, algum portal famoso. Ah, a China está quebrando, a China está passando por uma profunda crise imobiliária. A China não está passando por uma profunda crise imobiliária, a China está estatizando o setor imobiliário.
Quem leu o que eu escrevo no Twitter, ou quem viu o meu vídeo sobre a civilização ecológica chinesa, e a questão sobre se a China é socialista, viu que uma das prerrogativas do Partido Comunista Chinês é fazer com que a habitação não seja mais um negócio. Por isso que o valor das empresas está caindo. Porque o governo chinês deixou claro que a habitação não é um negócio. A habitação é uma necessidade das pessoas. Então eles querem julgar a China a partir de um valor do Ocidente. Aqui no Ocidente, o setor imobiliário é um setor de negócio. Por isso que o preço dos imóveis cresceu tanto, por causa da especulação. Isso impede o acesso das pessoas às casas próprias. Na China, não. O Partido Comunista Chinês bateu o martelo. Não vai ser mais um negócio. Correto? É um direito que todos os chineses têm, uma necessidade que os chineses têm, então vai ser tratado como uma necessidade do povo chinês, das empresas chinesas, dos negócios chineses. Não vai ser mais um negócio. E por isso, as ações das empresas têm caído. Porque agora é um setor controlado diretamente pelo Estado. E ponto. Aí você vê esses idiotas que não têm a menor noção do que estão falando. Que lê no Bloomberg, direto do inglês, no Wall Street Journal, diretamente do inglês, né? E acredita que está distribuindo sabedoria em língua portuguesa. Gente, por favor, na real. Então, essas notícias descontextualizadas, elas enganam. E a meia-verdade talvez seja pior do que a mentira. Correto? Então, as pessoas conseguem enxergar uma crise chinesa que não existe, conseguem enxergar uma onda de calor, uma seca que de fato existe na China, mas não conseguiu ver uma onda de calor e principalmente de seca que aconteceu na Europa e devastou a economia europeia. E isso as pessoas não enxergam. Por quê? Porque os jornais de língua inglesa locais não falaram sobre o assunto. O destaque é o fato de que só na primeira semana do governo da Liz Truss, a Bolsa de Valores de Londres perdeu $500 bilhão. Não foi dado. E isso as pessoas não comentam. Então a economia da China está quebrando. Que é da Inglaterra que perdeu $500 bilhão só na Bolsa de Valor. Em uma semana do governo da liberal Liz Truss, ela não está quebrando. Aí você não ouve nada catastrofista. Você não vê nenhum desses jovens blogueirinhos fazendo vídeos em tom alarmista sobre isso. É uma completa falta de noção. Certo? É uma absoluta falta de noção. E isso impede as pessoas de conectar-se com a realidade. Porque elas simplesmente não compreendem. Elas só creem e passam as convicções delas para os outros. Então o que eu estou dizendo aqui é, a economia chinesa, ao invés de estar quebrando, ela está acelerando. Vai acabar com os lockdowns. Então a necessidade de petróleo por parte da China vai aumentar. Ora, essa necessidade de petróleo por parte da China vai aumentar. E a produção de petróleo por parte da OPEP+, vai cair em 2 milhões de barris diários, é só você somar esses dois pontos. Se o maior consumidor vai consumir mais e os maiores produtores vão produzir menos, o que vai acontecer com o preço? Bidu. Vai aumentar. Vai aumentar. Agora, e o Brasil nisso? Bom, graças a Michel Temer, principalmente, Michel Temer, precisamos lembrar, do MDB de São Paulo, e principalmente a Messias Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que vendeu o pré-sal, doou a maior parte do pré-sal, fatiou a Petrobras, deu refinarias em negócios muito suspeitos, com gente de Dubai, entregou a BR Distribuidora, entregou a rede de dutos, quer dizer, entregou tudo. Graças a isso, e graças à política de preços totalmente arbitrária e artificial, o Brasil não tem muita coisa a fazer, a não ser, nesse governo, nessas condições, aumentar o preço da gasolina. Mas isso não vai ser feito, porque o presidente ele acabou até com os recursos da educação para conseguir comprar mais pastor, para conseguir comprar mais ladrão e tentar a reeleição a qualquer custo. E a justiça, a cara da justiça brasileira é a vice-presidente, a tal Flávia Moraes, lá da seção Mulher da OAB de Uberlândia, que achou que está tudo bem ofender nordestino. E a OAB de Uberlândia também achou que está tudo bem, é só uma opinião. É só o caráter múltiplo, das opiniões. Cara, sério, isso é surreal. Mas explica a situação que nós estamos, explica a situação que o mundo está.
Então, aliás, explica até porque eu errei no começo do vídeo. Eu falei que é tudo uma questão de fé. Não, é também uma questão de absoluta falta de caráter. As pessoas deixaram de ter vergonha de serem quem elas são. Sabe? De serem fascistas, de serem babacas, de serem racistas, de serem nazistas. Elas perderam completamente a vergonha de serem seres humanos horríveis. E pelo contrário, elas estão se orgulhando disso. Não só o Brasil, mas a humanidade vai pagar um preço muito alto por isso. Eu queria muito estar errado, mas provavelmente não estou. De toda forma, fiquem bem.